Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, deu bastante o que falar no mundo sertanejo. A polêmica envolvendo Gustavo Mioto, a Ana Castela e aquela música Princesa. A nossa fonte principal é um artigo bem detalhado que não só conta os boatos, mas o que é mais importante, traz os esclarecimentos dos próprios artistas. E o nosso objetivo aqui é entender mesmo o que rolou com essa suposta regravação para a novela, analisar o que eles disseram oficialmente, sabe? E situar tudo. Vamos lá tentar desvendar essa trama toda. Com certeza. E é um ponto de partida ótimo, porque mostra bem um fenômeno que a gente vê muito, né? Como a vida pessoal dos artistas, especialmente relacionamentos, términos, tudo isso que o público acompanha quase ao vivo, acaba se misturando com a música deles. É inevitável, né? E essa mistura, claro, vira um prato cheio para especulação, para fofoca, tudo amplificado pelas redes sociais numa velocidade... Exatamente. E nesse caso específico, o que acendeu o pavio foi a notícia de que Princesa ia entrar na trilha sonora de uma produção nova do Globoplay. Uma novela chamada Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário. E para colocar mais lenha na fogueira, quem estrela a novela? O próprio Gustavo Mioto. Pois é. E não é uma música qualquer do Mioto, né? Princesa foi um dueto lançado naquele projeto dele, o Atemporal, em 2024. Era um projeto de releituras, mas essa foi uma faixa especial. E na época, claro, ele e a Ana Castela ainda namoravam, um casal super popular, então a música virou meio que, sei lá, o hino do relacionamento para muitos fãs. Tinha um peso simbólico, assim, gigante. E é aí que a coisa pega fogo mesmo, porque com toda essa carga emocional, surgiu o boato específico. Mioto ia regravar a música, sozinho, para novela. Ou seja, a ideia era que a voz da Ana Castela seria, tipo, apagada da música que marcou o namoro deles. Isso, para muitos fãs, soou quase como uma ofensa, né? E o contexto, o momento em que isso surgiu, foi chave para dar força para essa história toda. O boato explodiu bem depois do término definitivo deles, que foi ali por dezembro de 2024. Já tinha muita fofoca rolando, sabe? Sobre um possível climão, umas indiretas nas redes, até o fato da Ana Castela ter começado a namorar o Zé Felipe um tempo depois. Teve gente que usou isso para dizer que era tipo uma vingança musical do Mioto. Quer dizer, juntou tudo, né? A música que era símbolo, o término recente, a novela com ele de protagonista. Parecia o roteiro perfeito para uma briga artística, não é? Perfeitamente. O que é fascinante aqui é ver como essa narrativa de conflito se montou rápido na cabeça das pessoas. É a combinação clássica, fim de namoro super exposto, uma música com significado pessoal para o ex-casal e a suposição quase automática de que, bom, as mágoas do fim iam respingar nas decisões profissionais. É uma projeção muito comum, né? A gente tende a preencher as lacunas da história com a versão mais dramática. E essa versão dramática ganhou muita força. Ah, terminaram, agora ele vai tirar a ex da música deles. Mas aí, com essa repercussão toda, o Gustavo Mioto resolveu agir. Ele não deixou a história correr solta, não. Foi para as redes sociais falar direto. Uma atitude quase que obrigatória hoje em dia, né? Com a velocidade que os boatos tomam, podem prejudicar demais a imagem. Essa gestão da narrativa em tempo real virou parte do trabalho do artista, querendo ou não. E a resposta dele foi bem direta ao ponto. O principal que ele negou foi: não, gente, não tem nenhuma regravação para ser lançada comercialmente nas plataformas como um single solo novo. Ele usou o X, né, o antigo Twitter, para explicar. A frase-chave foi algo tipo: gente, não existe regravação. Nesse caso, a música será tema do casal da novela. E continuou. E ainda assim, essa versão não será lançada. A única versão da música nas plataformas e oficial é a original que vocês conhecem. Essa diferença que ele faz é crucial. E talvez seja um ponto que nem todo mundo entende bem. Ele separa o uso da música dentro da novela, ali na cena, da versão oficial, aquela que a gente ouve no Spotify, no Deezer, etc. Ah, então ele está dizendo que são coisas separadas. Uma é a música tocando na cena, outra é a música que a gente baixa e ouve. Exatamente. Pensa assim, ó. A versão oficial do dueto que todo mundo conhece é tipo a pintura original no museu. Tá lá, intacta.
A versão usada na novela é como se fosse uma cópia licenciada só para aparecer numa cena de filme ou aqui na novela. Ela serve para aquele momento específico na produção, pode até ser editada para encaixar melhor, mas não mexe na pintura original do museu, entende? Entendi a analogia. É um uso específico, licenciado, que não altera a versão principal da música. E ele reforçou isso, né, dizendo que essa versão da novela era só para os capítulos do que a Globo está chamando de microdrama, que aliás é um formato diferente, né, pensado para celular, tela vertical. Isso. Tecnicamente, na indústria da música, são coisas bem distintas. Lançar um fonograma comercial, um single, é para o consumo do público. Já o licenciamento para sincronização é dar permissão para usar a música junto com imagem, filme, novela, comercial, jogo. São contratos, mercados diferentes. Uma versão para sincronização pode ser só um trecho, pode ser instrumental ou até uma regravação pontual, como talvez tenha sido o caso aqui. Mas isso não afeta o master original que está nas plataformas. E para complicar ainda mais o boato que começou tudo, parece que depois saiu a informação que a versão da novela nem seria solo. Seria, na verdade, um outro dueto, só que com a atriz Maia Niceto, que faz o par romântico dele na novela. Isso meio que desmonta totalmente a ideia inicial de excluir a Ana Castela, né? Exatamente. Se essa informação for mesmo confirmada, aí a base do rumor original cai por terra completamente. Mostra que a adaptação foi para servir à história da novela mesmo. Ligar a música ao casal novo, o casal da ficção, não era uma tentativa de apagar a parceria original com a Ana Castela. Reforço o que o Mioto disse. Usos diferentes para a mesma música. Faz sentido. A explicação dele foi mais técnica, mas foi necessária para desmontar o boato, né? Mas e a outra ponta dessa história? Como é que a Ana Castela reagiu a isso tudo? Muita gente podia espelhar uma tensão, né? Ou talvez ela ficasse quieta. De fato, a expectativa que a fofoca criou era de alguma reação mais negativa, talvez, ou defensiva. Mas a resposta dela foi, para muita gente, bem surpreendente. Sim, ela também usou as redes, mas o tom foi totalmente o oposto do que a Rádio Corredor esperava. Foi um tom de maturidade mesmo, de apoio. Ela escreveu algo como: "Princesa é linda demais e não haveria uma outra escolha melhor para a novela." E completou: "Vai ficar incrível só na voz do Gustavo." É interessante que a fala dela parece que ainda estava baseada no rumor da versão solo, né? Mas o sentimento ali foi de apoio, sem dúvida. Independente se ela estava comentando o boato inicial ou a situação já mais clara, o gesto público dela é o que conta, né? A mensagem principal foi: tá tudo bem, sem conflito aqui. E aqui a coisa fica bem interessante, não acha? Porque essa declaração dela teve um efeito quase que instantâneo. Ela meio que desarmou a bomba da polêmica. Qualquer ideia de alfinetada, de ressentimento, de climão, foi por água abaixo com aquele comentário. Ela passou uma imagem de respeito, de profissionalismo e, sinceramente, de quem superou a questão do término, pelo menos pra fora. Totalmente. A declaração da Ana Castela foi, assim, uma jogada muito inteligente de gestão de imagem, de controle da narrativa. Num ambiente onde a fofoca negativa podia crescer muito rápido e prejudicar os dois, a fala dela cortou o mal pela raiz. Isso mostra uma consciência que os artistas, principalmente os mais jovens, que vivem imersos nas redes, têm cada vez mais. A importância de gerenciar ativamente a percepção do público, ainda mais em momentos delicados como um pós-término de namoro famoso. É quase como se ela dissesse: gente, não tem briga aqui não, bola pra frente. E parece que funcionou, né? A conversa mudou depois disso. Sim, funcionou como um freio naquela especulação mais pesada, mais tóxica. Mostra que, às vezes, o melhor jeito de lidar com um incêndio nas redes não é jogar mais lenha, mas tirar o oxigênio. O oxigênio, nesse caso, era o conflito. Ela escolheu a narrativa da cordialidade, do apoio, e isso, a longo prazo, beneficia a imagem dos dois. Evita que o drama pessoal fique contaminando a visão sobre o trabalho artístico deles para sempre. Falando nisso, só para dar um contexto rápido da novela A Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, como eu disse, é um microdrama, é uma aposta da Globo num formato mais curto, episódios rápidos, para ver na vertical no celular. E com o Gustavo Mioto de protagonista, o que, claro, joga mais luz nele e na trilha sonora. Um formato bem pensado para as novas gerações, né? Novos hábitos de consumir mídia,
tentando pegar a atenção onde a briga é grande e o tempo de atenção é curto. E a escolha do Mioto como protagonista também mostra a aposta da emissora na popularidade dele para puxar público para esse formato novo. E a escolha de Princesa para ser o tema do casal principal da novela, mesmo adaptada, acaba criando uma camada extra de metalinguagem, talvez, querendo ou não, reforça aquela linha tênue que muitas vezes é explorada entre a vida pessoal dos artistas e as histórias que eles contam ou cantam na ficção. Sem dúvida. Mesmo que a intenção técnica fosse só usar uma música conhecida e que combinasse com o romance da novela, é impossível separar totalmente a música da história real do Mioto e da Castela na cabeça do público. A escolha, ser intencional ou não nesse sentido, acaba gerando mais comentário, mais engajamento, o que para o marketing da novela pode até ser bom, mas para os artistas é sempre um terreno meio delicado de pisar. Então, tentando juntar as peças aqui, o que a gente aprendeu com esse episódio todo? Qual seria a síntese? Olha, olhando o quadro completo, o que a gente teve foi basicamente uma tempestade num copo d'água, que começou com um boato ou um mal-entendido sobre como a música seria usada. Esse boato pegou carona no contexto do término recente e naquela curiosidade imensa do público pela vida pessoal deles. Aí, os dois agiram. O Mioto explicando a diferença técnica dos usos da música e a Ana Castela oferecendo apoio público. Isso foi para controlar a narrativa e minimizar qualquer dano à imagem. O fato central é, a versão original de Princesa, o dueto, continua lá, firme e forte nas plataformas. É a única oficial. A versão da novela é outra coisa, um produto derivado, licenciado só para aquele uso específico na produção. Ou seja, na prática mesmo, a música que os fãs gostam não mudou nada, mas o episódio em si mostrou outras coisas. Exatamente. Mostrou de novo o poder gigantesco do engajamento dos fãs e das redes sociais. Eles podem criar e destruir narrativas em horas. Expôs a velocidade maluca do ciclo de notícias de celebridades e a pressão que os artistas vivem para gerenciar a vida pública. E também tocou, mesmo que de leve, para o grande público, nas complicações do negócio da música. Direitos, licenças, as diferentes formas de usar uma obra, mostra como essa fronteira entre o artista, a arte dele e o que o público pensa é super fluida, está sempre sendo negociada. Recapitulando, então, o essencial. O boato de que o Gustavo Mioto ia regravar Princesa sozinho, tirando a Ana Castela da versão oficial, foi desmentido pelos dois. A música original continua igual, disponível para todo mundo. O uso na novela é outra história, um licenciamento específico para aquela produção. Perfeito. E talvez a reflexão que fica, sabe, além dos detalhes desse caso, é sobre essa relação complicada entre a obra e a vida de quem cria. Até que ponto a história pessoal por trás de uma música, ainda mais uma com tanto significado como Princesa, teve para esse ex-casal e para os fãs, acaba moldando, sem escapatória, como o público recebe e interpreta essa música. Mesmo quando os artistas tentam separar as coisas, tentam gerenciar a narrativa, será que a música, depois que é lançada, não ganha vida própria, carregando ecos da história dos criadores que o público simplesmente se recusa a esquecer? Fica aí para a gente pensar sobre como a gente consome música e as histórias que a gente projeta nelas.